Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo de número 15. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim, olha: cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com ervas daninhas. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Até aqui por enquanto. Não feche a sua Bíblia. A igreja diga amém. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos e recebemos mais uma vez que temos a mente de Cristo ativada na nossa mente para entender e receber aquilo que Tu tens para nós. Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja, fala com aqueles que estão aqui no templo, fala com aquelas pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, fala com aquelas pessoas que estão me ouvindo, nos ouvindo agora pela rádio. Enfim, ó Deus, fala com os Teus filhos e filhas, e que o Senhor ilumine os nossos olhos, que o Senhor abra ainda mais a nossa mente, o nosso entendimento, e que todos saiam daqui hoje bem alimentados da Tua palavra. E por falar na Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra nunca venha nos faltar. É o que nós te pedimos e te agradecemos no Teu santo, poderoso e glorioso nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. E aqui, mais uma instrução de Jesus. Todo esse capítulo 7 aqui é Jesus falando, é Jesus instruindo, é Jesus nos trazendo uma direção. E nesse versículo 15, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Falsos profetas é o que mais tem na atualidade. O que mais tem nos dias de hoje são falsos profetas. O falso profeta, ele visa o seu próprio interesse. O falso profeta, ele não liga, ele não cuida, ele não abraça as ovelhas de Cristo. O falso profeta só olha fixadamente para o seu próprio umbigo. O falso profeta, na verdade, é mercenário, mercadeja a palavra de Deus. Não se espante com o que eu estou pregando aqui, porque essa é a mais pura das realidades. Você pode reparar no dia de hoje, principalmente nos grandes líderes, entre aspas, religiosos, famosos. Repare, todos eles milionários, riquíssimos, e o povo, a maioria, pobre, na miséria, vivendo da migalha, vivendo do resto. Repare, veja se não é assim. Veja se não é exatamente como eu estou falando. Esses homens milionários são falsos profetas. Pastor, como é que o senhor fala desse jeito? Porque alguém tem que falar. Alguém tem que colocar para fora
A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, como ouvirão se não há quem pregue? Eu não posso de maneira alguma me omitir as verdades que libertam. Preste atenção, eu não estou falando mal da igreja de Cristo. Eu estou simplesmente trazendo um alerta que Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás, quando ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eu disse aqui que os falsos profetas, eles são mercadores da palavra de Deus. É como se eles colocassem a palavra de Deus numa banca e fizessem uma promoção e a vendessem. Eu pergunto para vocês, me respondam: Jesus ensinou a gente a fazer corrente? Não. Jesus ensinou a gente a fazer campanha? Não. Jesus ensinou que a gente, quando pedir oferta, tem que forçar até a pessoa dar aquilo que desejamos, aquilo que o pregador deseja, aquilo que o pregador quer arrecadar? Não. Jesus ensinou que ele é a rosa de Saron? Não. Então, nos dias de hoje, os falsos profetas, o que eles fazem? Eles dizem que Jesus disse o que Jesus nunca disse. Eles fazem aquilo que Jesus nunca fez, mas com o intuito de arrecadar ou acumular riquezas para si. O evangelho é simples, mas os falsos profetas complicam o evangelho de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Está lá em Marcos 16, do versículo 15 em diante. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, aquele que não crê, porém, será condenado. E Jesus diz: no meu nome vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e doentes e eles vão ficar curados. Vocês também vão colocar as mãos sobre aqueles que estão cativos, expulsar os demônios das pessoas. E ele diz mais: eu vou acompanhar vocês nos sinais, nos milagres, nos prodígios. Vocês não estarão sozinhos, e aquilo que vocês determinarem, em outras palavras, Jesus dizendo: eu assino embaixo, vou dar crédito, porque esse é o meu evangelho. Infelizmente hoje, os falsos profetas, eles não querem saber de pregar o evangelho de Cristo puro e genuíno. Tem que ter uma pitada de fermento. E a Bíblia diz que o fermento leveda, o fermento a mais leveda toda a massa, estraga toda a massa. Muitas são as pessoas que estão hoje se alimentando de uma comida estragada, servida pelos falsos profetas. Por exemplo, a gente entende que tudo é segundo a vontade de quem? De Deus. Tudo é segundo a vontade de Deus ou conforme o querer dele. Então, por exemplo, quando a gente sair daqui hoje e nos despedirmos, eu não sei se você vai retornar na sexta ou no domingo, mas vamos dar esse exemplo. Nós iremos nos cumprimentarmos assim: olha, abençoada, abençoada, até domingo, se Deus quiser. Os religiosos, eles abrem a boca para dizer: se Deus quiser, não, Deus quer. Ora, como nós sabemos que Deus quer? É se Deus quiser, sim, porque tudo está nas mãos de quem? De Deus. É Ele quem controla, é Ele quem governa tudo e todas as coisas. Então Jesus, ele diz aqui: cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos
devoradores. Pele de ovelha. Às vezes a pessoa olha para o falso profeta, mas ela está com aquela capa, com aquela pele, com aquela fantasia de ovelha, e a pessoa não consegue imaginar que por trás daquela capa, por trás daquela pele, por trás daquela fantasia, há um lobo devorador, há um lobo destruidor, que não quer cuidar das ovelhas de Cristo. Aí Jesus diz assim: olha, é fácil de vocês identificar o falso profeta, é muito fácil. Aí ele dá o exemplo das árvores frutíferas. Uma árvore frutífera, ela é considerada uma árvore boa, porque dá frutos. Jesus, ele diz aqui com todas as letras: olha, vocês podem descobri-los pela maneira como agem. Você identifica um falso profeta na maneira dele agir. Na maioria das vezes, o falso profeta não tem paciência. Na maioria das vezes, o falso profeta é grosseiro. Na maioria das vezes, o falso profeta, ele não quer saber de apacentar. Ele não quer saber de cuidar, de trazer uma palavra de conforto e consolo às ovelhas que não são deles, mas que pertencem a Cristo. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Então, cuidado com os falsos profetas. A internet é muito boa, é maravilhosa. Há bons pregadores, há pessoas dignas pregando ainda o Evangelho? Sim. Mas tem muito falso profeta na internet. Então cuidado. Cuidado com os lobos que usam a pele de ovelha para enganar os escolhidos e as escolhidas do Senhor. Até aqui está todo mundo entendendo e recebendo? Diga amém, queridos. Glória a Deus. Versículo 18. Jesus continua dizendo assim: uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer, e uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar frutos que se pode comer. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Assim, o meio de identificar uma árvore, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Veja, nós podemos nos considerar árvores boas. Você é uma árvore boa. Quer uma prova disso? Quem aqui, entre aspas, às vezes fica revoltada com a injustiça? Faz assim com a mão. Quando a gente vê alguém cometendo injustiça, olha, não precisa nem ser contra você, mas se cometem injustiça contra os outros, contra o próximo, você fica por conta. Fica ou não fica, queridos? Isso é sinal de que você é uma árvore boa. Você não está associada às injustiças que esse mundo nos proporciona. Quando a gente vê algum tipo de injustiça sendo concretizada, materializada, a gente fica por conta. Não precisa nem ser com a gente. Você quer ver uma outra coisa? Quando você vê alguém humilhando o próximo, quando você vê alguém maltratando um bichinho,
abandonando um cachorrinho, aquilo ali mexe com você, mexe contigo por dentro. Por quê? Porque você é uma árvore boa. Se você fosse uma árvore ruim, você nem ligava, porque a árvore ruim, ela é egoísta, e nós não somos pessoas assim. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Leia comigo o versículo 21. Jesus diz assim: nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha para mim, veja. Jesus está dizendo assim: olha, nem todo mundo que se refere a mim, nem todo mundo que usa o meu nome, nem todo mundo que está dentro do templo, nem todo mundo que se diz crente, que se diz cristão, entrará no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui, o que Jesus está falando aqui é muito forte, mas é a mais pura verdade. Essa daqui é a mais pura das realidades. Ele está dizendo: olha, nem todos os que se referem a mim, nem todos os que usam o meu nome, porque há pessoas que usam o nome de Jesus. Você sabia que tem gente que fala de Jesus, que usa o nome de Jesus, que declara em nome de Jesus, que determina em nome de Jesus, mas se não faz a vontade dele, não adianta de nada usar o nome de Jesus. Está usando o nome de Jesus de maneira vã. E eu conheço muitas pessoas assim. Jesus diz: a questão decisiva é que cada um faça a vontade do Pai. Cada um aqui deve fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer que façamos. Glória a Deus. A pessoa usa o nome de Jesus, mas ela tem mágoa no coração. A pessoa usa o nome de Jesus, mas ela tem ódio por dentro. A pessoa se refere a Jesus, mas vive desejando o mal para o próximo. A pessoa usa o nome de Jesus, mas humilha as outras. A pessoa usa o nome de Jesus, mas não perdoa. A pessoa usa o nome de Jesus e vive aprontando. É o que Jesus está dizendo. Nem todos que se referem a mim, Jesus diz, entrarão no reino dos céus. Olha o que ele diz mais. Versículo 22. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Olha aqui, gente. Eu costumo dizer que no nome de Jesus não há um simples poder. No nome de Jesus há todo poder. Repete isso comigo em voz alta. Diga assim: olha, no nome de Jesus não há um simples poder. Diga: no nome de Jesus há todo poder. Não se esqueça disso. No nome de Jesus há todo poder. E muitos no dia do juízo irão questionar Jesus: mas nós não profetizamos? Principalmente os falsos profetas vão dizer: mas eu preguei a tua palavra, eu preguei a tua palavra, eu falei do Senhor, eu preguei que o Senhor curava, que o Senhor libertava, que o Senhor prosperava. Muitos no dia do juízo vão dizer: olha, eu expulsei os demônios das pessoas usando o teu nome.
Senhor, fizemos tanta coisa no teu nome. Aí Jesus diz assim: olha, mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Ou seja, tem gente que prega, tem gente que fala, usa o nome de Jesus para muitas coisas, mas não pertence a Jesus. Mas por que não pertence a Jesus? Porque simplesmente não quer fazer a vontade dele. E quem faz a vontade dele torna-se um seguidor, uma seguidora de Jesus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos beneficiados, nós somos abençoados, nós somos bem-sucedidos em várias coisas. Quem pode dizer aí glória a Deus, queridos? O negócio é fazer a vontade de Deus. Se você guarda a mágoa de alguém, arranca essa mágoa do teu coração hoje. Se você ainda sente raiva de alguém, procura arrancar de dentro de você toda a raiva, todo o ódio e qualquer tipo de ressentimento. Porque é isso que Deus quer. Que cada um diante dele tenha um coração puro. É isso que ele quer. Se você ainda não perdoou, perdoe. Perdoe. Eu tenho falado nesses últimos dias sobre exatamente o que eu vou falar agora para vocês. Jesus, ele diz assim: olha, tudo que vocês pedirem no meu nome crendo, vocês vão receber. Mas quando vocês estiverem orando, perdoa aqueles que um dia causaram um dano para vocês. Perdoa aqueles que um dia falaram mal de você. Perdoa aquelas pessoas que um dia lhe deram um prejuízo. Aí Jesus diz: porque se vocês perdoarem, o Pai vai perdoar. Mas se vocês não perdoarem, aqueles que um dia causaram um prejuízo a você, causaram um dano a você, se vocês não perdoarem, o Pai também não perdoará os seus pecados. Em outras palavras, se a gente perdoa, toda sorte de bênçãos é liberada sobre a gente. Agora, se não perdoamos, as bênçãos que Deus separou para a gente ficam retidas, até a pessoa aprender, até a pessoa ter consciência que ela tem que fazer aquilo que Jesus quer que ela faça. Está entendido até aqui? Glória a Deus. Está recebendo a palavra, irmãos? Glória a Deus. Então ele diz aqui, olha, no versículo 23, para aquelas pessoas que vão dizer no dia do juízo: expulsamos demônios, profetizamos ao teu respeito, no teu nome realizamos milagres. Ele vai dizer para essas pessoas: mas eu responderei, Jesus dizendo: vocês nunca foram meus, vão embora, porque as suas obras são más. As suas obras são más. Aquele que assume, ou aquela pessoa que assume a pregar o Evangelho de Cristo, pessoa que assume essa responsabilidade, ela não pode, de maneira alguma, de modo algum, em hipótese alguma, pregar por interesse, visando o seu próprio interesse. Porque aqui, irmãos, nós estamos lidando com almas, com vidas. Você não é uma mercadoria qualquer. Isso daqui não é uma feira. Nós estamos dentro de um templo, congregando, ouvindo a palavra, alimentando nosso espírito da palavra de Deus. Então vocês não podem ser tratados como qualquer um, como qualquer uma pessoa.
porque vocês não são qualquer uma. Todos nós que aqui estamos somos pessoas escolhidas, abençoadas, mais que vencedoras, carta de Cristo, bom perfume de Cristo, pedra viva e mais. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado assim: olha, você é tudo de bom para Deus. Diga isso para esse irmão, para essa irmã. Ainda que algumas pessoas não valorizem você, Deus te valoriza. Diga para o irmão, para a irmã assim: olha, Deus valoriza você. Deus te valoriza. Deus valoriza cada um de nós. Amém, queridos? Então vamos fazer a vontade de Deus para que no dia do juízo as portas estejam abertas para a gente. Glória a Deus. E a gente tem que estar bem consciente disso aqui. A gente tem que estar bem consciente disso. Jesus, ele diz assim, com todas as letras, ele diz assim, que ninguém chega no céu se não for por intermédio dele. Ou seja, ninguém entra pela porta ou pelas portas do reino dos céus se não seguir de fato, de verdade, e procurar fazer a sua vontade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. A verdade é uma só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém entra no céu se não for, Jesus diz, por meu intermédio. Se lembra daquele jovem rico que a Bíblia fala lá em Lucas 18:18? O jovem rico perguntou para Jesus: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter a salvação? Jesus disse: olha, sabe os mandamentos? Honrará teu pai e tua mãe, e blá 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 blá. Ah, sei de cor, Jesus, sei tudo, pratico essa palavra desde a minha juventude. É só isso? Jesus disse: não, uma coisa te falta. Mas o que me falta? Jesus disse para ele: olha, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois você me segue. Ele fez aquilo que Jesus mandou ele fazer? Fez ou não fez? Fez não. Jesus mandou ele fazer, ele não fez. Aí eu pergunto para vocês: ele entrou pelas portas do céu? Não. O negócio é bem claro, a palavra é bem clara, bem transparente. Senhor, eu quero ser salvo, o que eu faço? Conhece os mandamentos? Conheço, pratico desde a minha juventude. Então uma coisa falta para você: vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, chorou muito, porque o coração dele estava nas propriedades, estava naquilo que é material, naquilo que é perecível. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, ali estará o que? O nosso tesouro. E o nosso coração tem que estar sempre em Jesus, porque o tesouro maior da nossa vida chama-se Jesus Cristo. Sem Ele nada podemos fazer, com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Diga glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus? Amém, queridos? Esse é o tesouro da nossa vida, por isso ele tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Davi diz no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Diga glória a Deus. Bom,
Agora versículo 24. Vamos lá. Todos, olha o que Jesus diz. Todos, sem exceção, todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são o quê? Ajuizados. Como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia em torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestades soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Diga glória a Deus. Veja, se você vem aqui, ouve a palavra e coloca a palavra em prática, por exemplo, desde quarta-feira passada nós estamos estudando esse capítulo 7 de Mateus, e nesse capítulo 7 inteiro de Mateus tem várias instruções de Jesus, tem vários ensinamentos de Jesus, e ele diz: se você ouve os meus ensinamentos e coloca os meus ensinamentos em prática, mais uma vez, se você faz aquilo que eu quero que você faça, ele diz assim: olha, você está construindo, ou melhor, você está edificando a sua vida sobre a rocha. A rocha aqui é a palavra. E aí vem a chuva forte, o vento vai bater com ímpeto sobre a casa, ou seja, vem os problemas, vem as dificuldades, o inferno se levanta, vem contra nós, mas não conseguirá nos derrubar. Diga glória a Deus. Porque estamos firmados, não numa corrente, numa campanha, mas estamos firmados na palavra de Deus. Todos vocês devem estar firmados na palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo. É como o apóstolo Paulo diz: tua graça me basta. Se cada um aqui tem a palavra de Deus enraizada dentro de si, é o suficiente para você continuar pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, qual Jesus ensina que o caminho é estreito, a porta é estreita, é tudo bem apertadinho, mas se entramos pela porta estreita, estamos no caminho certo. Glória a Deus. Quem ouve a palavra, quem ouve os ensinamentos e coloca em prática, é uma pessoa ajuizada. Agora, o contrário disso, a pessoa que ouve a palavra e não coloca em prática, é uma pessoa sem juízo. É uma pessoa sem juízo. Por exemplo, uma pessoa baixinha, fraquinha, quando discute com um homem forte, que sabe lutar, que entende de algumas artes marciais, então aquele baixinho encara um homem desse, é sem juízo. É verdade, não é? Porque vai tomar um tapa no meio da venta e está arriscado ir para a glória mais cedo. É sem juízo. Tem juízo nenhum? Não tem juízo. Ah, pastor, e Davi o gigante? Aí é uma outra história, é um outro texto, é um outro contexto. Glória a Deus. Leia comigo o que Jesus diz aqui, versículo 26: mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem são insensatos, não tem juízo, como um homem que constrói a sua casa sobre areia. A maioria dos desabamentos que há, principalmente nas comunidades, é por quê? Porque não foi firmado, porque não há nas casas, nos prédios, o quê? Um alicerce.
Tem que ter um alicerce. Tem que ter um alicerce. E você sabia que quando a pessoa constrói uma casa, você sabia onde ela gasta mais? É no alicerce. É o gasto maior de uma casa no alicerce. Se não tiver aquele alicerce sobre a rocha, se não tiver bem firmado, é como Jesus diz aqui, olha, leia comigo. É como um homem que constrói sua casa sobre areia, porque quando as chuvas e as enchentes vierem, e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. Muitas são as pessoas que estão nos templos, mas quando vem o problema, vem a dificuldade, caem, não aguentam a pressão, não aguentam os problemas, não aguentam a passar por dificuldades. Por quê? Porque a vida dessa pessoa não está alicerçada na palavra. A vida dessa pessoa está alicerçada numa coisa qualquer, numa doutrina humana, numa doutrina inventada pelo homem. Mas quando a gente está firmado na palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando ela está no nosso coração, a nossa boca fala o que está cheio o nosso coração. Quantas pessoas eu vejo alicerçadas na palavra de Deus, elas estão passando um sufoco desgraçado, mas elas não olham para as circunstâncias. Ela abre a boca para dizer: vai dar tudo certo, Jesus é a força da minha vida, Jesus disse que tudo passa, e esse meu problema já está passando para a glória dele. Por quê? As pessoas falam isso não só porque o coração delas está cheio da palavra, mas porque verdadeiramente estas pessoas sabem em quem tem crido. Você sabe em quem você crê. Você não vem aqui por causa do pastor Roberto. Você vem aqui porque você entende que nesse lugar simples e humilde, Deus fala, a palavra flui. Quantas pessoas chegam aqui e às vezes dizem assim: pastor, depois do culto eu posso falar com o senhor? Pode, claro, eu atendo a todos. Aí quando termina o culto, eu vejo a pessoa indo embora, eu falo: fulano, você não queria falar comigo? Pastor, não precisa mais. Deus já falou através da palavra, isso é maravilhoso. Amém, queridos? Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós cremos num Deus que fala conosco. O nosso Deus está vivo. Nosso Deus não está morto. O morto não pode fazer nada, mas o vivo pode. E como o nosso Jesus, ele está vivo, prepare-se, porque esse ano vem bênçãos extraordinárias para a sua vida. Você recebe essa palavra profética? Então diga: eu recebo essa palavra, e dá um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia. E para a gente terminar, no versículo 28 diz assim: as multidões, veja, Jesus ele trouxe vários ensinamentos nesse texto aqui para uma multidão, para multidões. Tudo que está aqui no capítulo 7 de Mateus, Jesus pregou para multidões, e no versículo 28 diz: as multidões ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ensinava como alguém que tinha grande autoridade, e não como os mestres da lei. Ou seja, Jesus nunca foi, não é e nem nunca será religioso. Os mestres da lei significam pessoas religiosas.
Jesus não ensinava como os religiosos ensinavam naquela época. E como ele está vivo, Jesus ele não ensina como os religiosos de hoje em dia. Por isso eu volto ao versículo 15, quando Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Os falsos profetas não são, nem nunca serão, se continuarem do jeito que estão, na religiosidade, nunca serão de Jesus. Grave essa palavra no seu coração. Eu gostaria que você ficasse de pé um minuto, que eu quero orar por você. Os irmãos que estão me assistindo aqui pela live, pelo Facebook, os irmãos que estão me assistindo pelo YouTube, nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês abundantemente em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.